Você já se viu no meio de uma tarefa importante, mas de repente a sua mente começa a viajar e você se pergunta: nossa, como eu fui parar aqui? No que eu estou pensando ao invés de estar fazendo o meu trabalho, a minha atividade? Se isso acontece com frequência, você pode estar lidando com TDAH. Hoje em dia tem se falado muito nesse diagnóstico, né, que é um transtorno mental, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E nós vamos entender hoje um pouquinho sobre os mecanismos cerebrais envolvidos no TDAH e vamos também entender quais são as dificuldades que ele causa no dia a dia e o mais importante, vamos aprender estratégias práticas baseadas na ciência para lidar com esses sintomas e melhorar a sua qualidade de vida, caso você tenha o TDAH. Lembrando que é muito importante fazer uma avaliação com um profissional adequado para saber se realmente você tem o TDAH ou não, tá? Aquele diagnóstico de TikTok, sabe? Quando você tá vendo aquele vídeo lá no TikTok ou no Instagram, e aí você pensa, nossa, olha, eu acho que eu tenho TDAH. Pois é, isso não é uma forma de se avaliar. Então, uma avaliação de forma adequada é feita por um psiquiatra ou por um psicólogo. Procure um desses profissionais para fazer uma avaliação e saber se você realmente tem o TDAH e caso você tenha, para que você possa fazer o tratamento adequado também, tá bom? Mas, dito isso, eu quero te explicar o que acontece, como é que funciona no cérebro de uma pessoa que tem TDAH e um pouquinho mais pro final desse vídeo também vou te ensinar como lidar com essas dificuldades relacionadas ao TDAH. Bom, e primeiro vamos entender o TDAH e o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é essa região aqui do nosso cérebro, ela fica atrás aqui da testa. E essa região ela é responsável por atenção, organização, controle dos impulsos, planejamento. E adivinha, tudo isso são coisas que o TDAH tem muita dificuldade, né? Uma pessoa com TDAH tem dificuldade em prestar atenção, em se organizar, em se planejar e com controle dos impulsos também, porque muitas vezes são pessoas que agem de forma impulsiva. E esse déficit no córtex pré-frontal faz com que o cérebro tenha dificuldade para manter um foco. E assim, ao invés de você fazer uma única tarefa, você acaba se distraindo o tempo inteiro. Além disso, o sistema de dopamina no cérebro de quem tem TDAH funciona de uma forma diferente. A dopamina é um neurotransmissor associado à busca pelo prazer. Então, sempre que você quer fazer algo prazeroso, a dopamina está envolvida nisso. Só que em quem tem TDAH, a dopamina vai funcionar de uma forma diferente, dificultando a manutenção de tarefas que exigem esforços contínuos sem recompensas imediatas. Ou seja, para quem tem TDAH, é muito difícil fazer uma tarefa que não tem uma recompensa imediata. Por exemplo, você começa a trabalhar em um projeto importante, mas logo você se distrai e aí começa a mexer no celular, a ver vídeos. Isso acontece porque o seu cérebro ele está em busca de uma recompensa imediata e ele não consegue sustentar a atenção por muito tempo em uma tarefa longa e que você não tenha uma recompensa rápida. Ou seja, ficar no celular é muito mais recompensador do que ficar fazendo um trabalho importante que só vai te render um benefício a longo prazo. E também vamos entender um pouco sobre a procrastinação, que é outra dificuldade de quem tem TDAH. A procrastinação, ela não é só um problema de falta de motivação, mas sim uma dificuldade intrínseca do cérebro de manter o foco em tarefas longas, em tarefas que exigem um esforço contínuo. Então, o cérebro de quem tem TDAH tende a buscar a recompensa mais fácil, como redes sociais ou qualquer outra distração que gere uma sensação de prazer. Por exemplo, imagine que você tem que escrever um relatório para o seu trabalho. E aí você sabe que você precisa fazer isso. Mas de repente você começa a fazer várias outras coisas, como arrumar a casa, ver as redes sociais, até mesmo começar outra tarefa. Isso é uma tentativa do seu cérebro de evitar uma tarefa difícil, de evitar uma tarefa com a qual ele não vai ter uma recompensa imediata. Bom, e aí dito tudo isso, vamos para algumas estratégias práticas e científicas para te ajudar a lidar com tudo isso que eu mencionei aqui nesse vídeo. Primeira coisa, organização e divisão de tarefas. Então, quem tem TDAH não se pode dar o luxo de não ter uma organização. E quando eu falo de organização, é ter uma agenda. Sim, você precisa. Eu diria que assim, gente, na verdade, todo mundo precisa ter uma agenda. Todo mundo precisa, né, se organizar na agenda. A maioria das pessoas fica tentando se organizar na própria mente. Pra que isso? Sendo que você pode anotar tudo em um pedaço de papel e ficar anotado ali, é muito mais fácil. Mas enfim, então todo mundo precisa de uma agenda. Mas pessoas que têm um TDAH precisam mais ainda de uma agenda. Então, tem essa agenda para tentar se organizar minimamente. E uma técnica dentro disso que vai te ajudar muito é a divisão de tarefas. Ou seja, quando você pensa em ter que fazer todo um trabalho, por exemplo, escrever um relatório, fazer um artigo, sei lá, qualquer coisa, tudo isso vai te fazer olhar para aquele trabalho e perceber que você precisa de um enorme esforço para fazer. Por isso, se você dividir as tarefas em pequenos passos, em pequenas
pequenas etapas, fica mais fácil de você iniciar e até mesmo se manter naquela tarefa. Então, o que eu sugiro é, por exemplo, ao invés de você pensar, nossa, eu vou organizar toda a casa, ou eu vou escrever todo esse relatório, defina uma meta menor. Por exemplo, eu vou limpar a cozinha por 10 minutos, ou eu vou escrever a introdução desse relatório. Isso vai fazer com que você perceba que não vai exigir tanto esforço para fazer aquela atividade, porque é uma atividade pequena, é uma atividade que não vai exigir tanto de você. Assim você consegue iniciar e talvez fique até mais fácil para manter também naquela atividade. Outra técnica que vai te ajudar é a técnica Pomodoro. O que é a Pomodoro? Pomodoro é você dividir a sua tarefa em blocos de tempos e se permitir algum tempo de descanso após um período de trabalho. Por exemplo, você pode trabalhar ou estudar por 25 minutos e depois descansar por 5 minutos. O ideal é que você veja a média de tempo que funciona para você. E eu sugiro, inclusive, que você comece com um tempo pequeno e depois você pode ir expandindo esse tempo, tá? Por quê? Porque fazer blocos pequenos isso te ajuda a manter naquele comportamento de estudo, de trabalho, porque você sabe que logo vai acabar e você vai poder descansar. Então, se você começa uma tarefa sabendo que você tem 25 minutos para fazer e depois você vai poder descansar, isso é muito mais motivador. Até porque você sabe que depois de 25 minutos você pode mexer um pouquinho no celular, você pode assistir algum vídeo curto, fazer alguma coisa que gere prazer e depois retomar a atividade de trabalho ou seja lá o que você esteja fazendo. Então a técnica Pomodoro ela vai te ajudar a quebrar essas tarefas e outra coisa importante que ela ajuda é a manter a concentração. Porque se você sentar para estudar por 1 hora, esse tempo vai exigir muito esforço e a sua concentração ela tende a cair ao longo desse tempo. Se você estuda só por 25 minutos, é mais fácil se manter concentrado durante esse tempo, porque depois você vai ter um descanso, então você vai dar um outro estímulo para o seu cérebro para depois retornar aos estudos ou ao trabalho. Então a técnica Pomodoro ela vai te ajudar muito. Como eu falei, sugiro que você comece aos poucos, não queira colocar 1 hora, 1 hora e meia. De início pode ser muito difícil isso, então comece aos poucos, depois você pode ir ajustando o tempo conforme a sua necessidade. E por último, mas não menos importante, é o reforço positivo. Como eu falei, em pessoas com TDAH, a dopamina ela age de uma forma diferente, fazendo com que a pessoa queira sempre buscar por coisas prazerosas, por coisas que envolvam uma recompensa imediata. Então você vai ter que aprender a se reforçar positivamente por algo que você fez. Então, por exemplo, você pode determinar: vou fazer tal tarefa e assim que eu terminar tal tarefa, eu vou me recompensar. Então, eu vou organizar o meu quarto, vou organizar todo o meu guarda-roupa, as minhas roupas. Quando eu terminar, eu vou fazer algo prazeroso. Eu vou tomar um café, eu vou tomar um banho relaxante, eu vou passear com meu animal, com meu bichinho de estimação no parque, ou eu vou ligar para um amigo e vou conversar. Então, procurar por alguma atividade e lembrando, não vai colocar alguma atividade que não seja benéfica para você, né? Como, por exemplo, você pode colocar uma questão da alimentação aqui, eu vou comer um pedaço de bolo. Bom, é prazeroso, né? É legal comer um pedaço de bolo de vez em quando, mas se você é uma pessoa que tem problema com a comida, não coloque isso como reforço positivo. Da mesma forma, vamos supor que você é uma pessoa que tem problema com jogar. Você procrastina tudo pra ficar jogando e joga por muito tempo. Não vai colocar isso como reforço positivo, porque assim você vai estar aumentando a frequência desse comportamento que não é tão benéfico pra você. De um comportamento que no final das contas você deveria diminuir e não aumentar, né? Então, tome cuidado com os reforços. Coloque coisas que são benéficas, que são saudáveis para você, ok? Mas lembre-se, se reforçar vai ser extremamente importante para que você consiga se manter motivado a fazer o que precisa ser feito. Por último, eu quero dizer que o TDAH não é uma questão de falta de esforço. É um transtorno neurobiológico e que afeta muitas pessoas que sofrem com esse diagnóstico, tá? Então, não é porque você não está se esforçando, não é porque você não é boa o suficiente para fazer as coisas, não é isso, é só porque você tem uma condição, né, um quadro de TDAH que faz com que as coisas sejam um pouco mais difíceis para você. Mas com estratégias certas, com algumas práticas baseadas na ciência, você consegue lidar melhor com esse diagnóstico. E o principal de tudo, não existe em procurar um psicólogo ou um psiquiatra, caso você imagine, caso você, né, talvez suspeite de um diagnóstico de TDAH, porque esse o profissional vai saber fazer uma boa avaliação e conduzir o tratamento da melhor forma possível, tá bom? Mas então era isso. Se você gostou, deixa aqui o seu like, deixa aqui também o seu comentário, me conta aqui um pouquinho sobre a sua experiência com tudo isso que eu mencionei aqui nesse vídeo. Não esqueça de encaminhar esse vídeo para algum amigo, talvez você até conheça alguém que tem TDAH, então encaminhe esse vídeo para aquele amigo e se inscreva no meu canal porque toda semana temos vídeo novo por aqui, tá bom? Até a próxima!